Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre como fazer um som aqui no Studio One e em seguida montar ele para ser implementado dentro de um jogo usando o Fmod Studio. É bom ressaltar também que, eu tô usando o Studio One para fazer essa música. Eu sei que a maioria da galera aí que tá assistindo esse vídeo não tem acesso a esse software, é a galera do curso de jogos aí, mas mesmo assim eu acho que são valores e ideias importantes que vocês podem aproveitar, independente do DAW que vocês estiverem usando. O vídeo é muito mais sobre você, tipo, pensar na pipeline de trabalho de audio design do que aprender o DAW propriamente dito. Claro que eu vou dar algumas dicas de algumas coisas, comandos, etc, mas o que você mais vai poder tirar daqui é justamente, né, a pipeline. Esse vídeo é destinado para pessoas que já sabem o básico, o mínimo básico da produção de áudio, mas para dar uma ideia para vocês de como que vocês podem estar usando as ferramentas e meio que demonstrar o fluxo de trabalho completo, desde o início da conceituação do áudio, da trilha sonora, até a implementação dentro do Fmod Studio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar aqui, né, nosso projeto no Studio One, né? Só vou ali em New, dou um nome para o meu projeto. E, na verdade, antes de tudo, eu acho que a gente ainda precisa dar uma olhada numas I remind people at referências. one time I started to learn it very young. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar sobre o tema, né? No caso, eu tô fazendo um jogo sobre a filosofia africana, filosofia, história e cultura africana. Então, eu queria resgatar esses elementos por meio dos instrumentos da música, né? Então, eu acabei selecionando alguns instrumentos como a cora, a marimba, que são instrumentos clássicos aí da África. E a primeira coisa que eu fiz foi justamente pegar vídeos e estudar um pouco como que eles funcionavam. Então, em seguida, eu comecei a dar uma olhada em umas baterias, para tentar resgatar esse sentimento também da África. Eu comecei a buscar algumas coisas como os tambores, umas coisas mais tribais assim. Só que o meu jogo também se passa num ambiente afrofuturista, então eu vou ter espaço para colocar uns instrumentos mais eletrônicos eventualmente aí também. Primeiro eu dei uma olhada no Storyblocks e depois eu dei uma olhada no Looperman, que é um site gratuito. E daí eu acabei puxando ali do próprio Looperman mesmo. Encontrei umas baterias que eu gostava. Uma das primeiras coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai fazer uma música é justamente o BPM da música, né? As batidas por minuto. Então você consegue ver isso de forma fácil ali embaixo, né? Nessa aba inferior aí do Studio One. Então em seguida eu vou puxar aqui na pasta de arquivos que eu baixei o meu Drum Kit e vou só arrastar para dentro da timeline. Assim eu já vou criar instantaneamente uma track nova e um arquivo de áudio dentro da timeline que eu vou poder editar daí. É importante perceber também que ali do lado esquerdo a gente pode clicar no M ou no S para mutar ou solar nossas tracks. Clicando e arrastando ali na parte de pesquisa para dentro do projeto, a gente já consegue começar a usar o nosso preset. Se você apertar Caps Lock com o preset selecionado, você vai conseguir tocar as notas do piano pelo seu teclado.
Como eu não consegui encontrar nenhum preset de Cora dentro do Studio One, eu acabei tentando reproduzir o som do Cora com outros instrumentos, né? No caso, como ele é um instrumento de cordas, eu acabei escolhendo aí um violão para meio que representar a sonoridade do Cora. Eu já tinha uma visão disso olhando para as minhas referências, então eu já sabia mais ou menos como que eu deveria reproduzir a velocidade em que as notas tocam e tudo mais. Percebe que esse é um processo que acaba demorando bastante, né? Você vai testando vários instrumentos diferentes, vários presets de violão diferentes e tudo mais. Então, costumo dizer que a parte mais demorada do processo é teste e conceituação das coisas. Porque assim que você tem as coisas montadas, você já consegue produzir mais rapidamente. Então, chegar na ideia é muito importante. Depois eu vi nesse site aqui chamado OneMotion, que foi para começar a prototipar a parte de melodias e harmonia do meu som. Eu queria criar uma melodia que fosse em Ré maior, e eu consigo ver isso ali em cima em scale. Aí depois eu comecei a testar várias melodias e só arrastar algumas notas ali para baixo e combinar elas e testar. E assim que eu já tinha a minha melodia meio pronta, eu só fui ali no canto superior direito e cliquei para exportar. Eu queria exportar ela para MIDI, que daí a gente consegue usar ela lá dentro do Studio One. Essa técnica também funciona para qualquer outro DAW que você for usar. Você pode, tipo, criar uma harmonia em algum lugar e exportar esse MIDI para dentro do DAW que você quiser. Aí dentro do Studio One, a gente deixa esse MIDI linkado com algum preset de instrumento que a gente já tem, algum VST, né? Algum instrumento virtual. E ele já sai tocando certinho as notas que a gente produziu. Tem um comando muito útil dentro do Studio One, que é o D. Você pode usar ele para duplicar as coisas. Você pode tanto duplicar faixas de áudio, quanto notas no piano roll. Depois disso eu fui na janela ali de Edit. Aqui no Studio One é Edit. Mas a gente vai encontrar em outros DAWs como piano roll, editor MIDI. Enfim, e daí eu comecei a brincar, né, com as melodias MIDI. Eu já tinha uma base mais ou menos da harmonia do que eu queria. Então agora eu poderia começar a fazer umas variações dessas coisas. Primeiro eu meio que organizei elas e daí depois eu comecei a esticar, cortar e duplicar e tentar testar várias variações para ver se eu encontrava alguma que eu gostava. Ali no canto esquerdo, dentro da janela de Edit, você tem também a escala a escala dentro do Studio One, né? Dentro do seu MIDI. Então você consegue, tipo, deixar aquilo ali habilitado para que você não erre notas, né? Então se você já sabe que a sua escala é em Ré maior, que é o meu caso, você pode setar ali como Ré maior e marcar aquela caixinha ali para que dentro do piano roll ali, no piano dá pra ver que ele fica com esses detalhes azulados. Aquilo ali significa que aquelas são as notas que se eu tocar, elas vão estar dentro da harmonia. Então, ele... E, tipo, eu posso tentar arrastar alguma nota pra fora dessa guia que ele me deu, dessa guia azul, e ele não vai deixar. Então, ele meio que me impede de errar. É uma mão na roda, às vezes, pra quando você não conhece muito sobre teoria musical, pra você conseguir fazer melodias. Então, as minhas melodias ficaram mais ou menos assim.
naquela aba ali de cima, a gente pode ver algumas ferramentas aí, né? Que a gente pode usar. E tem alguns comandos também pra usar elas. Então, ali no teclado mesmo, 1, 2, 3, 4. Pode ir testando. Você já vai conseguir usar as ferramentas de uma forma mais rápida. Você tem a ferramenta de selecionar, de cortar, de apagar, de editar, né? Criar é, uma nota nova no MIDI ou criar um espaço novo dentro da timeline. E assim, essas também são ferramentas que são bem comuns em qualquer DAW, assim. Então peguei a ferramenta de lápis e desenhei ali na timeline para criar uma nova melodia. Em seguida eu peguei a melodia de baixo ali, né? Que eu já tinha feito, que eu tinha exportado MIDI, né? Lá do site. E só copiei e colei ela para dentro dessa minha nova melodia usando um preset de baixo, né? É um bass eletrônico, bass sintético. Então eu só copiei e colei o MIDI lá pra dentro e já saiu rodando. Depois eu testei o bass junto com a melodia pra ver como é que tava ficando. Aí em seguida eu comecei a testar um lead também, né, pra novamente reforçar essa ideia um pouco mais futurista, mais cibernética e tal. Comecei a testar esse lead com o mesmo propósito de testar esse bass mais sintético. Depois de muito teste, eu cheguei mais ou menos nessa sonoridade aqui. Aí na janela de mix, a gente tem ali os inserts nos nossos canais e a gente consegue adicionar efeitos nos nossos canais por meio desses inserts. Então eu comecei a testar alguns efeitos também no meu lead. Eu adicionei então um equalizador no meu lead para cortar algumas frequências graves dele. O equalizador, você consegue, né, editar as frequências do seu áudio, então eu comecei a cortar as frequências graves para justamente dar espaço pro bass tocar, né, para que ele ficasse mais cheio. A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, com o bass, tirando as frequências agudas do bass para deixar os instrumentos agudos com mais espaço. É claro que esse é o tipo de coisa que, para ficar bom, não tem uma regra, não tem um valor específico que você precisa cortar. Você precisa ir testando e ver o que funciona pro teu som. Enfim, depois eu acabei puxando outro Drum Kit, né? Aí eu tive que ajustar o BPM da música pra ele sincar com essa nova bateria que eu tinha colocado. Que era um pouco mais rápida. Para que a gente consiga deixar uma parte da nossa track loopando, a gente precisa pegar o lápis e desenhar ali na parte superior. Tem uma linhazinha menor ali, em cima dos números. Você só clica e arrasta e ele já vai criar uma área que é a área do loop. Daí você tem que descer lá embaixo e selecionar aquele ícone ali na parte inferior para que o loop fique ativo. Você também pode clicar ali para desativar o loop. Eu queria testar uma parte específica da track, então eu só deixei loopando e comecei a testar os efeitos do trêmulo em cima disso. É interessante de perceber também que a maioria dos efeitos que a gente consegue colocar na nossa mixagem, né, equalizadores, compressores, trêmulo, reverb, delay, eles já têm os presets deles. Como, por exemplo, o delay funcionaria, tipo, né, sei lá, você vai fazer um reverb e você já tem alguns presets de tipo catedral e etc. De configurações desse reverb
já pré-feitas. Então, às vezes você pode partir de uma dessas configurações, né? Daí eu queria adicionar umas marimbas. Então eu comecei a também pesquisar umas referências de marimba, para ter uma noção mais ou menos do que eu poderia construir de melodia usando uma marimba. Daí eu peguei um preset de marimba ali no browse e comecei a prototipar umas melodias usando ele, dentro do MIDI. Eu sabia mais ou menos que as melodias eram meio rapidinhas, assim. Pelo menos o que eu queria chegar era um pouco mais rápido, né? Pra bater um pouco com a referência que eu tinha pegado. Então eu já tinha isso em mente quando eu fui prototipar. Dessa forma eu tinha uma visão melhor do que fazer, né? A melodia da marimba ficou mais ou menos assim. Depois que eu já tinha construído várias melodias e vários loops, e eu já sabia que eles estavam todos funcionando entre si, e novamente, pensando que eu não tô aqui para construir uma música que tenha transições e uma progressão e tudo mais, eu vou fazer isso de forma dinâmica por dentro do Fmod. Assim que eu já tinha esses loops, eu comecei a planejar como que ia ser a exportação desses loops lá para dentro do Fmod. Dentro do áudio dinâmico, a gente tem duas abordagens, né, principais, assim, de como fazer o áudio dinâmico para músicas. Então a gente tem uma abordagem mais vertical e outra mais horizontal. A abordagem horizontal, ela é mais ou menos assim, você faz vários loops fechados, esses loops já tem todas as layers de áudio, e daí você, tipo, exporta cada loop separadamente, e todos eles já tendo transições muito boas entre si. E daí dentro do DAW, né, aliás, dentro do Fmod, você vai fazer as transições entre esses loops, dependendo do estado do que está acontecendo no seu jogo. Então, por exemplo, seu jogo tem combate e ele tem uma área de combate mid-range e outra que é tipo long range. E a trilha sonora muda o loop dependendo do range que você tá. Então você só troca de loop. O que eu tô fazendo aqui é uma abordagem mais vertical. Então, eu não tenho loops fechados. Eu tenho várias camadas que sempre estão loopando, mas que não tem um loop diferente dependendo da área, por exemplo, né? Os instrumentos sempre estão lá e eles vão sendo introduzidos dentro da música com base no que você faz no jogo. Então cada instrumento vai entrando individualmente dependendo do que acontece, né? Então essa é uma abordagem que eu acho muito legal e é mais ou menos nisso que eu vou ter, tipo, é isso que eu vou pensar na hora de exportar os meus loops para dentro do Fmod. Então uma forma que eu posso fazer para organizar melhor as minhas tracks, né? Eu posso duplicar minhas tracks e organizar elas uma em cima da outra. E na hora que eu for exportar, elas já vão sair todas com o mesmo tamanho. Depois eu posso selecionar todas as tracks que eu clonei e que são do mesmo instrumento. Selecionar todas segurando Shift e clicando. E com o botão direito eu posso ir ali em Pack Folder. Daí eu organizo todas elas dentro de uma pasta. Dessa forma fica muito mais fácil de organizar seu projeto Studio One.
Depois foi um processo de fazer a mesma coisa com todos os outros instrumentos. E no meio desse processo eu acabei criando novas variações de melodias também. Então, né, pra estar tendo aí uma variação maior na hora da implementação. Depois de fazer isso com todas, né, e deixar todas elas desmutadas, eu só fui ali em cima em Song e daí em Export Stems. Dessa forma eu vou exportar cada layer de áudio ali, cada track separadamente, né? Você tem várias formas de exportar stems. Você pode exportar stems pelos canais, por exemplo. Mas nesse meu caso eu queria exportar pelas tracks porque foram elas que eu separei ali dentro da timeline. Fui lá, me certifiquei de que eu tinha selecionado todas elas ali nos sources. Me certifiquei também que eu estava exportando todas elas para Wave. E deixei o export range em between loop, né? Então eu já tinha deixado marcado lá um loop, que era o que eu queria exportar, e depois eu só confirmei isso na hora da exportação. Mas perceba que aqui eu cometi um erro, que lá na frente eu vou acabar tendo que corrigir no vídeo. O meu erro foi o seguinte, eu deixei o loop muito fechado. E isso faz com que a reverb tail, que é tipo, quando você toca um instrumento e ele continua, né, reverberando depois que você já soltou a nota. Você não tá mais tocando, mas ele tá soltando ainda um som. Para que a gente consiga fazer uma música loopar de uma forma mais gostosa dentro do Studio One, aliás, dentro do Fmod, a gente precisa dessa reverb tail. Porque é com ela a gente vai fazer basicamente um crossfade entre a reverb tail e o início da melodia. Lá dentro do Fmod eu vou mostrar isso melhor. Mas como eu deixei muito fechado, ela não tem o reverb tail. E daí pra loopar depois, é horrível. Então, tomem cuidado com isso, pra vocês não terem que reexportar tudo e renomear tudo com os mesmos nomes e depois jogar nas pastas de novo pra substituir os arquivos. Que foi o que eu tive que fazer. Outra coisa que eu fiz meio que de errado ali nessa gravação foi que eu, né, deixei... Eu deveria ter deixado sem esse ponto na hora do nome ali da exportação, porque daí ele já ia vir só com o nome da track. Enfim, fica a dica aí também para hora de exportar. Indo agora para dentro do Fmod, a gente tem a aba, tem 3 abas que a gente sempre vai estar mexendo aqui no Fmod, né? A gente tem os eventos, os bancos e os assets. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir ali nos assets, né, que é onde a gente armazena todos os nossos arquivos de áudio para poder usar eles nos nossos eventos. E eu vou simplesmente abrir a minha pasta com todos os sistemas que a gente acabou de exportar do Studio One e vou só arrastar para dentro da pasta Assets. Daí eu vou dar aquela organizada, né? Vou colocar cada instrumento em suas devidas pastas e tal, né? O Bass na pasta de Bass, o Cora na pasta de Cora e etc. Depois eu fui na aba de eventos e cliquei com o botão direito ali para criar um novo evento. Eu vou chamar ele de Soundtrack. E eu vou ir também com o botão direito nesse evento e ali na aba de Assign to Bank. E vou criar um novo banco. Então por que a gente faz isso, né? Como que o Fmod funciona, né? Como que ele conversa com a engine? Ele conversa com a engine por meio dos bancos, né? Que são basicamente scripts que vão armazenar diversas informações do áudio, né? Informações como parâmetros, variáveis, efeitos que você coloca, equalizadores, sei lá, o que você quiser colocar e que você quiser atribuir valores dentro. Ele vai armazenar todas essas informações e ele vai buildar essas informações para dentro da engine. Então, quando você fizer alguma alteração em algum evento, você só de buildar já vai sobrescrever esses bancos e eles já vão mudar a maneira como a engine interpreta os seus eventos. Então, é justamente por isso que a gente precisa linkar os nossos eventos a bancos, né? Então, clicando naquele espaço vazio ali com o botão direito, eu posso adicionar uma timeline nova dentro do meu evento. Eu também posso ir ali e adicionar uma audio track.
Depois de adicionar uma audio track, eu posso ir lá nos meus assets e arrastar um dos meus arquivos Wave para dentro dessa track que eu acabei de criar. Em seguida, eu cliquei ali com o botão direito naquela parte preta ali em cima da timeline para adicionar um tempo marker ali, né? Para que eu conseguisse ter uma visão melhor da parte de, tipo, metragem da música, né? Tipo, BPM e tudo mais. E coloquei ali o som setado também para 100 bits. E daí, tipo, dessa forma eu vou ter um controle visual melhor de quando começa e quando termina os loops e etc. E também para ver se, tipo, o BPM da música realmente tá batendo com o arquivo de áudio que eu joguei lá pra dentro. Então agora é só, tipo, olhar o BPM que eu tinha lá no meu Studio One, no meu DAW, e só colocar o mesmo BPM ali dentro, né? Dentro do tempo marker ali no Fmod, para que ele já fique sincado com as melodias que eu joguei lá pra dentro. Então agora veio aquela parte onde eu tive que reexportar aí, né, os meus sons de dentro do Studio One, porque eu tinha exportado eles errado, enfim, eu já comentei sobre isso. Mas é basicamente reexportei tudo usando o loop um pouco mais pra frente pra deixar uma reverb tail e tudo mais. Então, assim, ali naquela parte preta ali, né, que a gente criou o nosso tempo marker, também a gente consegue criar algumas outras coisas, como por exemplo uma loop region, certo? E depois de criar uma loop region, a gente também consegue, tipo, clicar ali nas propriedades dessa loop region e criar meio que uma transition region dentro dessa loop region, e é justamente isso que vai fazer aquele lance que eu comentei do crossfade entre o início e o começo da música. Então você tem ali, né, a source e a destination, e é justamente esse o crossfade que você faz entre o início e o fim da música. Né, você tem que puxar ali aquelas abinhas pro lado pra fazer esse crossfade. Eu tive que ficar ouvindo e reouvindo e testando e esticando e puxando esse crossfade várias vezes pra ter uma noção de quando que ele realmente tava lupando gostosinho, assim. Mas eventualmente eu cheguei ali num resultado maneiro. Depois eu comecei a adicionar todos os meus instrumentos, né, todos os assets que eu tinha dentro ali da timeline. Eu comecei pelo Cora, né, comecei a colocar todos os Cora em uma audio track diferente. E enfim, fiz isso com todos e eu também vou fazer esse processo do crossfade para todos. Em seguida eu criei um multi-instrumento. Como que um multi-instrumento funciona? Ele para você criar ele, né, você precisa tanto, tipo, selecionar 2 ou mais arquivos dos seus assets e arrastar para dentro de uma track, ou você pode clicar com o botão direito na track, criar um multi-instrumento e em seguida adicionar esses assets dentro dessa região do multi-instrumento que você já criou. E basicamente ele serve para que você consiga ter uma randomização do áudio. Então, ou seja, toda vez que você tocar esse multi-instrumento, toda vez que a timeline passar por ele, ele vai selecionar um dos arquivos de áudio que estão dentro dele e vai tocar. Você pode fazer isso de forma randômica, você pode usar o shuffle ou o random, né? A diferença entre os dois é que o shuffle ele não vai repetir nunca a mesma audio track. E você também pode colocar tipo um padrão mais sequencial. Então é uma ótima ferramenta pra gente fazer diversas coisas dentro do Fmod, assim, pra randomizar as coisas é muito maneiro. E é isso, né? Isso faz com que todas as vezes que esse arquivo for tocar, né, que esse evento for tocar, ele vai selecionar um áudio de dentro dessa lista de áudios que você deixou lá dentro, né? Quanto mais áudios você tiver lá dentro, menor a probabilidade individual de cada um deles de tocar. Depois eu só comecei a puxar o crossfade em todos eles, todos os instrumentos que eu já tinha dentro da minha timeline. E também, tipo, eu percebi no meio do processo que tinha algumas melodias, por exemplo, do Cora, que eram bem parecidas. Então, elas tinham o mesmo propósito dentro da gameplay, né? Elas eram meio que para dar espaço para outras melodias entrarem, então elas eram um pouco mais tranquilas. E por elas serem parecidas, eu deixei todas elas que eram mais parecidas dentro de um multi-instrumento também.
Então agora a gente vai para a parte de criar parâmetros, né? E o que é um parâmetro, né? Ele é a forma como você vai conseguir fazer o dinamismo, né? É uma das formas de fazer o áudio ser dinâmico dentro da engine, né? Porque um parâmetro, ele é para dentro do seu código do seu jogo, ele é literalmente uma variável, né? Ele pode ser tanto um valor de 0 a 1, de 0 a 100, de 0 a 1000, tanto quanto um valor de verdadeiro ou falso, ou de escolha entre um ou mais valores. Dois ou mais valores. Então, vou mostrar isso na prática. No caso, né, você pode usar os parâmetros para fazer milhares de coisas. Mas aqui no nosso projeto a gente vai usar eles para introduzir ou remover instrumentos da trilha sonora ao longo da gameplay, dependendo do que acontecer na gameplay. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um valor de 0 a 1, né? Que vai se chamar Bass Fade, que ele vai ser responsável para introduzir o bass dentro da nossa música. Então, como é que a gente vai configurar aqui o parâmetro do nosso Bass Fade? A gente vai adicionar um equalizador aqui no nosso evento. E daí a gente vai ali naquela parte de frequência, vai clicar com o botão direito e vai adicionar uma automação, né? Então essa automação, ela já foi para dentro do nosso parâmetro de 0 a 1. E aqui a gente tem que perceber uma coisa, porque nessa aba dos parâmetros, esses números que tem ali em cima, né, eles podem acabar confundindo a gente. Normalmente, em qualquer DAW, né, esses números ali em cima, eles representam o tempo, né, da sua timeline. Só que aqui na Parameter Sheet, isso não é uma timeline. Então, esses números são literalmente o valor do seu parâmetro, né? Então, se ele é de 0 a 1, ele vai ser tipo 0.1, 0.2, enfim, até chegar em 1. E eu posso criar uma automação que vai mudar os valores da frequência do meu equalizador dependendo do valor do parâmetro, né? Então eu consigo mostrar isso na prática com vocês aqui. Tipo, então basicamente, quando o valor for 0, ele vai estar em 20 Hz, e quando o valor for 1, ele vai estar em 22 kHz. Eu consigo mostrar isso para vocês na prática só dando play aqui no nosso evento e alterando o valor da variável ali naquela aba vermelha ali do parâmetro. Dá pra fazer uns efeitos bem legais com isso. Depois eu fiz a mesma coisa para o instrumento Cora, né? Então eu queria criar um parâmetro que mudasse, que fizesse essa automação de frequência com todos os instrumentos Cora, com todas as tracks que tem o Cora. Então eu criei essas automações para todos eles. Depois eu criei uma outra variável, né? Um outro parâmetro que se chama Cora Track Selection, né? E eu tive que editar ele, porque ele não é para ser um parâmetro de 0 a 1. Na verdade, ele tem que ser a escolha entre alguns valores, no caso A, B, C, D ou E. E dessa forma, eu vou setar um volume, né? Eu vou fazer uma automação de volume para esse caso aqui. Eu vou só clicar com o botão direito ali nos decibéis e vou criar uma automação de volume. E daí eu vou deixar em 0 dB, ou seja, com volume normal, um evento em um valor. E quando tiver nos outros valores, ele vai ficar mutado. E eu vou fazer isso alternadamente para cada uma das tracks. Então, por exemplo, se eu tocar o evento e tiver com a variável setada para A, ele vai tocar o Cora 1. Se tiver B, ele vai tocar o Cora 2. E assim por diante. Depois eu só comecei a fazer a mesma coisa para todos os meus outros instrumentos.
meu drum kit não precisava de um crossfade, né? Eu fui testando e ele precisava, na real, era só de um fade-in do início da track. Não precisava do fade-out. Então não era um crossfade. Enfim, é basicamente isso. Com essas técnicas, meio que a parte do audio design foi, certo? Eu acho que eu vou gravar ainda alguns vídeos ensinando sobre como fazer a integração do plugin do Fmod dentro da Unity, que é bem tranquilo. Mas é basicamente isso, né? A pipeline de trabalho é basicamente essa. O que falta agora para a implementação ficar completa é o seu programador ir lá e chamar esses eventos de áudio para tocarem dentro do código, certo? Então é isso. Espero que tenha sido útil aí pra galera. E qualquer coisa, manda um salve.